Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 22 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nunca refletiremos bastante sobre essa palavra. Jesus quer que o cristão seja um perfeito cidadão, um cidadão exemplar. Obedecer a Deus não significa desobedecer à lei humana, porque não existe autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Por isso, quem se opõe à autoridade, exceto no mal, opõe-se a Deus e atrai sobre si a condenação. A política é a primeira forma de caridade, diz o Papa Francisco. Portanto, vamos arregaçar as mangas e trabalhar para construir uma sociedade civil como Deus quer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus sem alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje podemos concentrar a nossa atenção sobre a tão famosa frase: Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Frequentemente refletimos sobre esta frase de Jesus, porque ela volta também no Evangelho de Marcos e em outros contextos, como Romanos 13:7, onde São Paulo diz: Pagai a cada um o que lhe compete, o imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. Mas vamos agora pedir a Deus a graça que esta palavra entre a fazer parte também da nossa vida cotidiana e que cure o nosso costume de ficar omissos quanto à política, quanto ao dever público, ao bem comum, quanto aos nossos compromissos com a sociedade. Para quem não está acostumado a esta linguagem, lembramos que Jesus estava olhando para uma moeda romana que tinha desenhado numa face o rosto do imperador romano. Isso significava que os romanos exerciam um poder econômico, político e militar no Estado de Israel. E apesar de muitos rejeitarem esta penetração dos impuros e infiéis, de fato Israel vivia também graças à presença romana. Fazia negócios com os romanos e a ordem era assegurada pelas tropas romanas. Portanto, Jesus dizia: Deem aos romanos o que cabe a eles, e a Deus o que é de Deus. Na verdade, tudo é de Deus, mas o reflexo da soberania de Deus nesta terra passa também pelo poder público e deve ser respeitado. De uma certa forma, os romanos operavam para o bem comum. Exemplo disso é o centurião romano, ao qual Jesus concede a cura do seu servo. Esse homem havia até construído uma sinagoga para a cidade.
Sem nos perder na análise da influência romana sobre Israel, o que conta hoje é se perguntar: o que hoje significa dar a César o que é de César? De que forma se dá a César? É claro que a palavra César indica o governo político, e Jesus está dizendo que existe um dever do cristão de se envolver nesse poder político. Antes de citar as frases dos nossos papas e do catecismo da Igreja, lembramos que a palavra política significa a arte de governar uma cidade, um povo. A política é a arte de construir o bem comum. Infelizmente, a política é um tema alargado pelos jovens e também pela maioria dos cristãos. Esse argumento não atrai, faz dormir, dá tédio, desânimo, tristeza e depressão. Muitos o consideram um muro intransponível, um beco sem saída, um inferno, um fundo do poço que não serve de nada, e vão levando a vida assim. O cristão brilha nesse total desinteresse pela política e isso tem consequências mortais, porque depois é muito tarde chorar o leite derramado. Por que passam leis como o aborto, o divórcio, o matrimônio gay? O Brasil é considerado o país com o maior número de católicos em absoluto. Mas onde estão estes católicos quando passam estas leis? O bombardeio sobre a teoria do gênero é infernal nas escolas e em todo canto. Como é que um punhado de teóricos consegue dominar uma nação? Os teóricos do MEC? Simples, porque os católicos, nós católicos, dormimos. Gostamos de louvor e pouco de política, e deixamos que um punhado de maus governe o país e a escola. Devemos ter bem claro na nossa mente que se calar diante do mal significa se tornar coniventes com o mal. Quem ignora o mal está entronizando e aceitando o mal. O Papa Francisco recordou um importante ensinamento da Igreja acerca da participação dos leigos na política. Respondendo à pergunta de um jovem, o Santo Padre afirmou que temos que nos envolver na política, porque ela é uma das formas mais altas de caridade. Questionou ainda as razões pelas quais ela está suja. Está suja por quê? Por que os cristãos não se envolveram nela com espírito evangélico? Continua Papa Francisco. O fiel não pode se fazer de Pilatos e lavar as mãos. É fácil colocar a culpa nos outros, mas e eu? O que faço? Trabalhar para o bem comum é dever do cristão. Na sua encíclica sobre o Evangelho da Alegria, o Papa Francisco repetiu: a política, tão denegrida, é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. O alerta vem em boa hora, sobretudo quando se vê a aprovação de leis cada vez mais iníquas em países de longa tradição católica. Esta queda dos princípios cristãos deve-se, entre outras coisas, à negligência dos leigos e pastores e ao relativismo de muitos políticos que se dizem cristãos, mas na prática professam outras doutrinas. Embora se tente dizer que é vedado à Igreja opinar sobre questões ligadas ao Estado, o Papa Bento XVI, por ocasião das eleições do ano 2010 no Brasil, lembrou aos bispos brasileiros que quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigirem, os pastores têm o grave dever de emitir um juízo moral mesmo em matérias políticas. Ensina o Catecismo da Igreja Católica que se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral,
estas disposições não poderão obrigar as consciências. Ademais, continua o Catecismo, a recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Um interessante documento da Congregação para a Doutrina da Fé, aprovado também pelo Papa São João Paulo II, diz: o empenho do cristão no mundo, em 2000 anos de história, manifestou-se seguindo diferentes percursos. Um deles concretizou-se através da participação na ação política. Os cristãos, afirma um escritor dos primeiros séculos da Igreja, os cristãos participam na vida pública como cidadãos. A Igreja venera entre os seus santos numerosos homens e mulheres que serviram a Deus através do seu generoso empenho nas atividades políticas e de governo. Entre eles, São Thomas More, proclamado padroeiro dos governantes e dos políticos. Este homem soube testemunhar, até o martírio, a dignidade inalienável da consciência. Embora sujeito a diversas formas de pressão psicológica, negou-se a qualquer compromisso e, sem abandonar a constante fidelidade à autoridade e às legítimas instituições em que se distinguiu, afirmou com a sua morte que o homem não pode separar-se de Deus, nem a política pode separar-se da moral. E sabemos que este homem, Thomas More, morreu mártir, porque não se rebaixou a apoiar o rei. E continua: intervindo nesta matéria, o magistério da Igreja não pretende exercer um poder político nem eliminar a liberdade de opinião dos católicos em questões contingentes, ou seja, temporâneas ligadas às circunstâncias. Entende, ao invés, como é sua função própria, instruir e iluminar a consciência dos fiéis, sobretudo dos que se dedicam a uma participação na vida política, para que o seu trabalho esteja sempre ao serviço da promoção integral da pessoa e do bem comum. O ensinamento social da Igreja não é uma intromissão no governo de cada país. Não há dúvida, porém, que põe um dever moral de coerência dos fiéis leigos no interior da sua consciência, que é única e unitária. Não pode haver na sua vida dois caminhos paralelos. De um lado, a chamada vida espiritual, com seus valores e exigências, e do outro, a chamada vida secular, ou seja, a vida de família, de trabalho, das relações sociais, do empenho político e da cultura. Não pode haver na sua vida dois caminhos paralelos. O ramo enxertado na videira que é Cristo leva a sua linfa a todo o setor da atividade e da existência, pois todos os variados campos da vida laical fazem parte do plano de Deus, que quer que eles sejam como que o lugar histórico onde se revela e se realiza o amor de Jesus para a glória do Pai e o serviço dos irmãos. A fé nunca pretendeu amarrar num esquema rígido os conteúdos sociopolíticos, bem sabendo que a dimensão histórica em que o homem vive impõe que se admita a existência de situações não perfeitas e, em muitos casos, em rápida mudança. Ao mesmo tempo, a Igreja ensina que não existe autêntica liberdade sem a verdade. Observa esta palavra. A Igreja ensina, ao mesmo tempo, que não existe autêntica liberdade sem a verdade. Verdade e liberdade ou se conjugam juntos ou andam juntos ou miseravelmente desaparecem juntas, escreveu São João Paulo II. Numa sociedade onde a verdade não for considerada e não se procura alcançá-la,
resultará também enfraquecida toda forma de exercício de liberdade, abrindo-se o caminho a uma libertinagem, a um individualismo prejudiciais à tutela do bem da pessoa e da inteira sociedade. Esta frase é muito importante. A Igreja ensina que liberdade e verdade vão juntas. Então, falar que o Estado laico pode tudo não é verdade. O Estado laico tem o dever de respeitar a todos e permitir a todos de viverem. Portanto, os cristãos têm a liberdade de viver o seu culto, a sua liturgia, os seus princípios, os seus valores, de aprofundar os livros sagrados do Evangelho, da Bíblia Sagrada. Este é o Estado laico, o Estado que permite a todos de viverem. Agora tem irmãos muçulmanos de outras religiões, eles também podem viver, mas não podem matar ninguém em virtude dos seus livros sagrados, porque violam o direito à vida. Atenção, portanto, que o Estado é laico, mas você não é laico. Você é cristão. Você, como cristão, respeita a todos. Então, se com a palavra laicidade você entende o respeito a todos, então é claro que todos nós somos bem laicos, no sentido que respeitamos a todos. Mas dizer que você é laico, portanto você é ateu, portanto você não é religioso, portanto você não liga com religião nenhuma, portanto tanto faz, tanto fez, isso não é. Nós somos cristãos e precisamos mostrar o nosso rosto cristão, testemunhar, cativar. Atenção que a liberdade não é falta de verdade. E também não é verdade que tudo é igual. Falar que o aborto é pecado e falar que o aborto é uma coisa boa não é a mesma coisa. A verdade é que o aborto é homicídio e basta. Isso é claro. Eu não estou dizendo que uma pessoa não pode errar. Estou dizendo que o aborto é homicídio e quem apoia o aborto apoia o homicídio. Ah, mas não é isso não, porque aqui todo mundo tem a verdade, todo mundo fala o certo. Não é assim. Eu respeito todo mundo, mas Deus me ensina que o aborto é homicídio, que eu devo defender a vida humana desde o seu início. É absurdo determinar que a vida humana começa com 3 meses. Onde está escrito? Aonde está o segundo? E por que você fala isso? Atenção, é muito importante entender isso. Continua Papa Bento XVI. Reitero a necessidade e urgência de formação evangélica e acompanhamento pastoral de uma nova geração de católicos envolvidos na política, que sejam coerentes com a fé professada, que tenham firmeza moral, capacidade de julgar, competência profissional e paixão pelo serviço ao bem comum. Quisemos colocar estas considerações de forma clara para que seja uma luz para toda a Missão Belém. Como seria bom que dos nossos grupos de evangelização saíssem alguns bons políticos. Seria um sinal de grande maturidade humana e cristã que alguém de nós se empenhasse na política e a tornasse mais justa, mais correspondente ao bem comum, mais correspondente ao plano de Deus. Mas vamos agora ler o Evangelho e deixar que a palavra de Deus nos molde. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus sem alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse:
de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos parar um pouco e pensar em tudo o que meditamos juntos nessa manhã. Vamos anotar no nosso caderno as frases que mais nos questionaram. Vamos agora escolher um propósito pequeno e preciso. Por exemplo, pode ser bom hoje se empenhar a conhecer o que está se passando no nosso país, quais leis estão passando, quanto ao aborto, a teoria do gênero, quanto à corrupção no geral, o que acontece no mundo, nos conflitos mundiais. Cristãos vivos e ativos na construção do bem comum. Paz e alegria a todos. Dai a César o que é de César. Paz e alegria a todos. Uma terra que não tem mais fronteiras, mas tem mãos que unidas formarão uma corrente bem mais forte que a guerra e que a morte. Nós sabemos, o caminho é o amor. Uma pátria mais justa e mais fraterna, onde todos viveremos como irmãos, onde não há desprezados, porque todos são chamados. Nós sabemos, o caminho é o amor. Sabemos, o caminho é o
a justiça é a força para a paz. E o amor não existe sem perdão. A verdade é a força que nos dá libertação. Nós sabemos o caminho é o amor. Um novo sol se levanta sobre esta nova civilização que já nasceu. Uma corrente mais forte que o ódio e que a morte. Nós sabemos o caminho